Bom sábado a todos, todos que estão aqui, todos que estão nos acompanhando pela internet e aqueles que vão nos acompanhar ainda. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Estou feliz em estar mais uma vez aqui com vocês, junto com meus amigos. E para mim sempre é uma alegria estar aqui. Hoje eu quero partilhar. Hoje não vai ser bem um sermão, né? Como a gente está acostumado a ver. Mas eu quero fazer quase que um estudo sobre um tema que a gente quase não vê muito falar dos púlpitos, mas tem um impacto direto na nossa vida. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20. O versículo do 11 ao 18. João 20, do 11 ao 18. O texto diz assim: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando, enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser o jardineiro, respondeu: Senhor, tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: Subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena e anunciou aos discípulos: Viu o Senhor e contava-lhes que lhe dissera estas coisas. Aqui foi o momento da ressurreição de Jesus. E Jesus disse: Ainda não subi para o meu Pai. Depois o evangelho continua com Jesus já na terra, depois que ele volta, passa 40 dias com os discípulos. Mas o que Jesus foi fazer no céu? Que ele pediu para Maria não o deter, que ele tinha alguma coisa para fazer, subir para o céu. É isso que eu quero estudar com você. O que Jesus foi fazer no céu é algo incrível para a nossa vida. Algo que determina qual será o nosso futuro, o que Jesus foi fazer lá. Então, agora, vamos partir para o estudo em si. Vamos lá no livro do Apocalipse, no capítulo 4. Vai ser um estudo mesmo, a gente vai fazer a leitura passo a passo e vamos estudando o que cada parte quer dizer para a gente conseguir compreender todo o contexto. Bom, antes então da gente começar, eu vou pedir para você fechar os seus olhos e fazer mais uma breve oração comigo. Senhor, vamos agora abrir o livro do Apocalipse em estudo. Pedimos que a iluminação do Teu Espírito para cada um, para cada coração que nos acompanha agora, que possa compreender a importância desse assunto. Pedimos isso e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá. Apocalipse 4, no versículo 1 em diante. O capítulo 4 do Apocalipse, ele não descreve uma cena, ele descreve um lugar. Então, ele está como se descrevendo a posição de cada coisa de um lugar, descrevendo um ambiente. Vocês vão reconhecer que ambiente é esse. Está até escrito no subtítulo da Bíblia de vocês aí, né? Mas vamos lá. Depois dessas coisas, olhei, e eis não somente a porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: Sobe para aqui, que te mostrarei que deve acontecer depois dessas coisas. Só uma observação para a gente entender, então.
A primeira voz que João ouviu foi a voz de Jesus, lá no Apocalipse 1. Jesus começou a falar com ele. Então aqui ele ouviu aquela mesma voz. E uma porta aberta no céu, não uma porta aberta da terra para o céu, não. Lá no céu tinha uma porta aberta. Então não é uma visão da terra para o céu, é uma visão de algo que estava acontecendo lá. Vamos lá. Imediatamente achei-me em espírito, quer dizer, em visão, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém assentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante a aspecto de esmeralda. Toda vez que a gente vê o arco-íris no Apocalipse, em livro de profecia, simboliza onde está o trono de Deus. Então, nesse momento, João está tendo uma visão da sala do trono de Deus. Pensa comigo num negócio desse. João vendo a sala do trono, vendo Deus assentado no trono, né? Vamos lá. Versículo 4. Ao redor do trono há também 24 tronos, que assentado neles, 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Vamos montando o cenário, que eu quero que vocês vão montando o cenário comigo. 24 tronos, com 24 pessoas, anciãos assentados, eles estão vestidos de branco e com coroas. Vestido de branco quer dizer que eles foram purificados. A gente vê no livro do Apocalipse, quando a gente for receber a vitória, morar com Jesus, o Apocalipse descreve que a gente vai receber vestiduras brancas, que são roupas limpas pelo sangue de Cristo, que Jesus purificou essas pessoas. Então aqui são pessoas vitoriosas, e a coroa de ouro é a coroa de vitória. A palavra aqui de coroa é uma coroa de vitória. Então, esses 24 pessoas são 24 pessoas, simbolizam 24 pessoas que receberam a vitória. Muitos dos estudiosos da Bíblia concordam que são essas pessoas aqui. Deixa marcado aí o Apocalipse. Vamos lá no livro de Mateus, no capítulo 27, dos 50 ao 53. Mateus 27, dos 50 ao 53. Mateus 27, dos 50 ao 53. Diz assim: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Muitos entendem que pode ser essas pessoas que ressuscitaram com a ressurreição de Jesus e passam a ser símbolo das pessoas que vão ser salvas e vão estar com Jesus na salvação, naquele momento que o Apocalipse apresenta também que os justos ajudarão a Jesus no julgamento. Então, esse aqui é um símbolo dessas pessoas que obterão a vitória. Vamos lá, o capítulo 5, capítulo 4 do Apocalipse, versículo 5. Do trono saem relâmpagos e vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Só uma observação também. O número 7 no Apocalipse significa plenitude. Às vezes a gente entende como perfeição, não, é algo pleno, algo completo, algo cheio. Então aqui os 7 Espíritos é porque está em todo lugar, algo que preenche, por isso que aparece dessa forma. O versículo 6. Há diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante ao novilho, o terceiro tem rosto de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Aqui, então, João está tendo a visão do trono. Ao redor do trono tem 4 seres viventes.
A gente não vai ler por questão do nosso tempo, para a gente ganhar tempo, mas depois vocês podem pesquisar Ezequiel 1, o versículo 5 ao versículo 14. Vocês podem perceber que é os mesmos seres que Ezequiel viu lá, João está vendo aqui, com a mesma fisionomia, semelhante a leão, ao novilho, a rosto de homem, rosto de águia. Esses são os querubins que guardam o trono de Deus. Eles estão sempre ao redor do trono de Deus. E muitos também entendem que esse Satanás, no caso, antes de cair, poderia fazer parte desse grupo que estava diante do trono de Deus. Então, e é interessante, uma coisa que eu vou comentar daqui a pouco, vocês vão ver como que a gente vai vendo o gosto de Deus também, como que Deus enxerga as coisas. Mas só para a gente ter uma ideia também, a tradição judaica diz que ao redor do santuário ficavam 3 tribos de um lado, 3 do outro, 3 para cá, 3 para cá, né? E cada separação dessa tinha um estandarte, uma bandeira, que uma das bandeiras era rosto de leão, outra das bandeiras rosto de novilho, outro rosto de homem, outro rosto de águia. Né? Aqui, então, esses querubins simbolizam também o controle de Deus sobre todas as coisas, o domínio de Deus e sobre o povo de Deus. Né? E vamos continuar. Versículo 8. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, e são cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Eu não sei como que está na Bíblia de vocês, mas a maioria das Bíblias, quando aparece música, alguém cantando, o formato da escrita fica diferente na Bíblia. Parece que assim fica em forma de versos na Bíblia, quando está escrevendo. Isso aqui é uma música. Os 4 querubins, eles estão cantando diante de Deus. Aí eu percebi que eu gosto de uma coisa que eu sei que Deus gosta também. Deus gosta de quarteto. Eu gosto muito de quarteto. E aqui tinha um quarteto cantando diante de Deus essas palavras aqui. Então, Deus também gosta de música. Ali, então, como que está sendo a situação? Para a gente relembrar. Tem o trono de Deus, 24 anciãos ao redor, os 4 querubins ao redor do trono de Deus, e esses querubins estão cantando. Tá certo? O versículo 9. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono e ao que vive pelos séculos dos séculos, e os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono e adorarão ao que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas essas coisas tu criastes. Sim, por causa da tua vontade vieram elas a existir. Aqui João está tendo uma visão da sala do trono de Deus. E nesse momento que João está vendo, está tendo uma cerimônia. Porque tem anjos, tem os anciãos acompanhando, tem os anjos cantando, tem a presença de Deus. E aqui, sempre quando a gente viu escrito que fala, tem do trono saem relâmpagos e vozes e trovões, Deus se pronuncia, ou seja, é um juízo, um julgamento, alguma coisa que Deus está fazendo. Nessa cerimônia, está acontecendo algo que separou a história do universo em 2 partes. A gente vê a história do mundo separada em 2 partes, antes de Cristo e depois de Cristo. E a gente vê, nesse momento, não é só a história do nosso mundo que separou. Aqui a história do universo separou em 2 partes, antes dessa cerimônia e depois dessa cerimônia. O que está acontecendo na sala do trono de Deus nesse momento? É o que o capítulo 5 descreve. Bom, vamos lá então, agora o Apocalipse capítulo 5. É que vocês estão percebendo, a gente está passando de uma forma mais rápida esses estudos, mas é um estudo muito mais profundo. Depois a gente pode ver com a igreja, quem tiver interesse sobre isso, a gente pode ver uma forma de estudar isso mais a fundo, até
no estudo que vai ter no sábado à tarde, é uma oportunidade também mais para frente da gente poder fazer um estudo mais profundo. Mas vamos lá. Apocalipse capítulo 5. O que era a cerimônia? O versículo 1. Vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Aqui então João está vendo um livro na mão de Deus. Um livro selado com 7 selos. O livro daquela época não era que nem a gente tem hoje, né? Fechadinho, bonitinho, quadradinho. Ele era um rolo. E ele foi selado com 7 selos. O que era o selo naquela época? Selo era, por exemplo, ele enrolava alguma coisa e para ele não desenrolar, para ele ficar lacrado, eles colocavam cera e o selo era um anel ou um carimbo de alguém que era colocado nessa cera e deixava um logotipo que simbolizava aquela pessoa que selou, ou a situação que marcava aquilo. Então, era algo selado. E quando se selava alguma coisa, só uma pessoa em específico podia abrir. Esse livro pode ser 2 tipos de livro, mas no sentido final é o mesmo. Quando um rei ganhava poder, ele recebia o livro da lei, que era selado, e ele abria o livro e ele tinha que ler. Enquanto ele governasse, ele tinha que ler o livro da lei. Né? E outra coisa também, esse livro pode simbolizar um contrato de compra e venda. É estranho a gente ver nessa situação um contrato de compra e venda, mas vocês vão entender. Quando uma pessoa, na época, no tempo bíblico, tinha uma propriedade, ele tinha a escritura, e ele pegava e selava aquilo ali. E quando ele vendia, só para quem ele estava vendendo, que tinha o direito da propriedade, podia quebrar aquele selo e colocar o selo dele. E o selo, então, era algo que fechava e dava, quando se quebrava, dava posse a uma próxima pessoa. Então, aqui está esse livro com 7 selos. Né? Olha, lembram que o número 7 é a plenitude, algo completo? Então, nesse livro, é um livro de propriedade. Propriedade de quem? O que é? Qual era essa propriedade? Olha só o versículo 2. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Versículo 3. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus 7 selos. Bom, vamos lá. João entrou em desespero, ele chorava muito. É interessante que diz que ele chorava muito, porque ninguém foi digno de abrir aquele livro, desatar os selos. Por que será que João ficou tão desesperado quando ele viu que ninguém podia abrir o livro? Porque ele sabia o que estava escrito lá, o que simbolizava. Um dos anciãos que chegou para João, disse que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os selos. Quem é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi? Aqui é um título para Jesus. Jesus venceu para abrir o livro e desatar os selos. Qual foi a vitória de Jesus? A gente conhece a história, o Evangelho. Jesus venceu na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ter a salvação. Essa foi a vitória de Jesus. Então, agora aqui a gente tem que trazer à memória todo o contexto do grande conflito que nos envolve até hoje. Lembra lá
quando Deus criou o ser humano, Deus colocou Adão e Eva e deu a terra para que Adão e Eva pudessem cuidar da terra. Até a gente vê lá no livro de Gênesis que eles cuidariam dos animais, eles plantariam, eles cuidariam do jardim. A terra estaria sob cuidado de Adão e Eva. E a gente viu na história que Satanás enganou Eva, enganou Adão e tomou posse da terra. Até Jesus fala, quando Satanás está se aproximando dele, um pouco antes da crucifixão, ele fala assim, agora vem o príncipe desse mundo e eu nada tenho com ele. Por que Jesus diz que Satanás é o príncipe desse mundo? Porque ele ganhou direito sobre a terra, infelizmente. Até lá no livro de Jó, diz que quando Deus reuniu os representantes dos mundos, Satanás foi diante dele, e qual que foi a resposta dele? Eu vim de rodear a terra e passear por ela. Satanás conseguiu ser o representante da terra. Olha que belo representante nós tínhamos, né? Tínhamos. Então, a terra estava sobre, infelizmente, o príncipe desse mundo era Satanás. E Jesus, na cruz do Calvário, pagou o preço do meu e do seu pecado, do nosso pecado, para que nós pudéssemos ter direito à salvação. Ou seja, Jesus nos comprou da mão de Satanás, comprou a terra da mão de Satanás. É por isso que João chorava desesperadamente, porque ninguém ia tirar a terra e os seres humanos da mão de Satanás. Mas o ancião chegou para ele e falou: fique em paz. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para desatar os selos e abrir o livro. Lembra que quem desatava o selo é quem tinha a propriedade daquilo, da posse? Então Jesus, nessa cerimônia, ele estava adquirindo a posse da terra e dos seres humanos. Por isso que dividiu a história do universo entre antes e depois dessa cerimônia. Porque nesse momento da cruz do Calvário e até essa cerimônia, Jesus decretou a vitória sobre Satanás. Hoje, Satanás, ele é derrotado. Ele foi derrubado. Jesus comprou de volta a terra. E todo o universo viu o pecado ser derrotado pela morte de Cristo, pelo sangue de Cristo. Então, naquela cerimônia que Jesus falou lá para Maria Madalena, espera, que eu ainda não subi ao Pai, e eu vou subir ao Pai. Ele veio para receber a terra. Ele veio para ter o direito sobre mim, sobre você. Hoje, nós que estávamos perdidos no mundo de pecado, a terra nas mãos do inimigo, para ser exterminada e desolada, Jesus pagou o preço e resgatou. Hoje, nós temos um dono, Jesus Cristo. Só que não é um dono que nos trata como coisas ou como uma propriedade. Ele é um dono que nos trata com amor, com cuidado, com carinho. Alguém que morreu para que você pudesse estar vivo. Então vamos lá, vamos continuar só para a gente encerrar a cerimônia. Versículo 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, em pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, como também 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. O ancião tinha falado para João: o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. E quando João se vira para ver quem é o leão da tribo de Judá, ele vê um cordeiro. Aqui representa os 2 aspectos do ministério de Cristo. Cristo vindo como cordeiro, como ele veio da primeira vez, para morrer pelos pecados, e Cristo como leão, como rei, que é o que ele vai vir, não muito depois de hoje, espero que venha rápido para nos buscar. Então aqui as 2 fases do ministério de Jesus, como sacerdote e como rei. E aqui fala que ele tinha 7 chifres, como também 7 olhos.
7 olhos, até explica aqui que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Por isso que ele tem 7 olhos, que simboliza a atuação do Espírito Santo, que é representante de Cristo, em toda a terra. E fala que ele tem 7 chifres. A gente que estuda o Apocalipse sabe que chifre é sinônimo de poder, de autoridade, né? Então aqui, 7 chifres é a plenitude do poder. Jesus, como cordeiro, conseguiu a autoridade plena sobre todas as coisas. Jesus mesmo diz que a ele foi dada toda a autoridade. Ele conseguiu, nesse momento, a autoridade sobre toda a criação. Versículo 7. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças cheias de incenso, que são as orações dos santos. Olha, Jesus também sendo intercessor. E entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir o selo, porque fostes morto, e com o teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes. E reinarão sobre a terra. Lembra o que está escrito lá em 1 Pedro 2,9? Que Jesus nos transformou em sacerdotes? Né? Todo aquele que segue a Jesus se torna sacerdote de Cristo. Então, Jesus, aqui está dizendo o que Jesus fez. Ele comprou todos os seres para Deus e fez a todos eles sacerdotes. Então, uma coisa, nós hoje temos um dono, Jesus, ele é o nosso Senhor, o nosso Pai, aquele que nos governa, que nos dirige, e ele nos deu uma missão, a missão de sacerdote. Hoje você é um representante de Cristo. A partir do momento que você aceita Jesus como Salvador, você representa a Cristo para as pessoas. Você tem que levar esse evangelho de que Jesus salva a todas as pessoas. Versículo 11. E vi uma voz como de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno és o Cordeiro que for morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e a força, e a honra, e a glória e o louvor. Então vi que toda a criatura que há no céu e sobre a terra, e debaixo da terra, sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. E todos os anciãos se prostraram e adoraram. Quando Jesus, então, recebeu a posse, foi declarado o motivo da posse e o que ele estava fazendo, todo o universo, todos os anjos do universo, toda a criatura, cantou em louvor a Deus e a Jesus. Na salvação do ser humano, teve a maior celebração no trono de Deus. Deus, olha só a importância que você tem para Deus. Deus movimentou todo o céu porque Jesus resgatou você. Todo o céu cantou, tinha música, um quarteto cantando, um coro de 24 anciãos e um coro de todos os anjos do céu. Quando Jesus declarou o poder e a compra de cada ser, todo o céu cantou. Olha a importância que você tem. O céu se movimentou por sua causa. E eu digo que outra cerimônia igual a essa só vai ter quando Jesus voltar, para trazer, para realmente pegar a sua posse para com ele, para levar para ele. Então eu quero fazer um apelo para você agora. Olha só tudo o que Deus fez. Toda a movimentação, isso também é uma coisa interessante, que é uma parte da movimentação que Deus faz no grande conflito para resgatar você. Olha só tudo o que Deus fez, todas as coisas que Deus fez para que Ele pudesse te tirar das garras da morte, para que você pudesse ter a vida eterna.
Deus movimentou tudo. Deus deu tudo o que ele tinha. Jesus deu a vida dele para que você pudesse ter a chance e a esperança da salvação. Só que mesmo Deus fazendo todas essas coisas, Deus movimentando tudo isso, Deus sempre esbarra em uma coisinha só: no seu livre-arbítrio. Deus faz tudo por você, menos escolher. Nesse ponto, a decisão é sua. É você quem decide. É você quem decide receber a salvação, fazer parte do povo de Deus, morar com Jesus quando Ele voltar, ter Ele como Senhor, como Salvador, como Pai, como amigo, aquele que cuida, aquele que abraça, aquele que vai te dar a vida eterna, ou viver o mundo e deixar que Jesus tenha feito tudo isso em vão. A escolha é sua. Qual vai ser a sua escolha? Olha, eu digo que não tem nada que pague o que Jesus está preparando para você. Mas é você quem tem que decidir. Então, o apelo que eu faço é: vá até Cristo. Aceite esse sacrifício, isso tudo que Ele fez para que você pudesse ter a salvação. Aceite. Aceite a Cristo. Vá até Ele. Isso eu sempre falo, não é dependente. Ah, não, eu já sou crente, já fui batizado. Essa é uma decisão que você tem que ter todos os dias. Você tem que acordar de manhã e lembrar: eu pertenço a Cristo. Ele me ama, eu pertenço a Cristo. E você andar com isso na mente o tempo todo. E, às vezes, o Satanás colocou na cabeça do ser humano o seguinte, que pertencer a alguém é algo ruim. Ah, não, eu sou dono da minha vida, eu que faço. O ser humano nunca é dono da sua vida. Ou Deus é dono da sua vida, ou o inimigo vai ser dono da sua vida. O ser humano não é autoexistente. Então, Deus, Ele está te dando a chance de viver uma vida plena, uma vida completa, uma vida eterna, ao lado de quem realmente te ama. Ninguém em todo o universo te ama mais do que Deus, do que Jesus. Ninguém. Então, o apelo que eu faço é que você aceite isso diariamente. Ande com Cristo. E que se alguém tentar te derrubar, se alguma dificuldade da vida tentar te derrubar, se as lutas do dia a dia tentarem te derrubar, lembre-se, você é de Jesus. Nós estamos vivendo nesse tempo difícil. Hoje, essa pandemia, essa situação, parece que o mundo está ruindo, está indo abaixo. Hoje mesmo teve, como comentado, o incêndio lá no Macro. É uma tragédia atrás da outra. É um tormento atrás do outro, é manifestação, é briga, é morte, é doença. Esse ano eu já comecei o ano perdendo alguém. Uma tia querida minha, da minha esposa, estava tendo os estudos, pronta para o batismo ali, com o coração entregue a Jesus, falou: vamos batizar, vamos batizar. Ela faleceu, o Covid levou. É triste, a gente sabe, ela estava com Cristo, mas como que eu queria ver ela batizada? Então, não é um mundo fácil. E não vai ser fácil se você estiver com Cristo e estiver sem Cristo. Mas a diferença é que com Cristo você tem a vitória. E Ele prometeu essa vitória para você. Por isso que é bom você pertencer a alguém e pertencer a Cristo. Porque Ele disse, e Deus não volta atrás: eu vou te dar a vitória, eu vou te levar para o céu, você vai morar comigo nas mansões na terra que eu tenho preparado para você. Então, todos os dias, não se esqueça: você é de Cristo, você é dele, Ele te ama e vai te dar a salvação, mas é você quem tem que escolher todo dia estar ao lado dele. Então, nesse momento, eu vou fazer uma oração, e você ainda onde estiver, vocês aqui, me acompanhem na oração, e vejam se tem alguma coisa no seu coração que está atrapalhando essa sua união, essa sua comunhão com Cristo. Enquanto a gente estiver orando, peça para Deus, se tem alguma coisa atrapalhando, peça para Deus tirar, para Deus derrubar, para Deus tirar da sua vida, para que nada possa impedir você de estar com Cristo. Tá bom? Então, aí onde você está, feche os seus olhos e ore comigo. Senhor Deus, bom Pai,
graças te damos pelo teu infinito amor por nós. O Senhor movimentou céus e terras. O Senhor deu o seu Filho para morrer na cruz no meu e no nosso lugar, para que nós pudéssemos hoje ter a esperança da vida eterna. Te agradeço infinitamente. Eu não tenho o que eu possa fazer para agradecer essa maravilha que o Senhor fez por nós. Mas depende da nossa escolha. E nós somos tão fracos, nós somos tão limitados, que não temos a capacidade de caminhar sozinho. Então nos ajuda, Pai, na nossa escolha. Limpe nossa mente, o nosso coração, purifica a nossa vida, para que a gente possa pertencer ao Senhor. Tira da nossa vida tudo aquilo que está atrapalhando o caminho rumo à Canaã celestial. Transforme a nossa vida, se for preciso, quebre e faça de novo, porque nós queremos andar com o Senhor por toda a eternidade. Perdoa, Pai, os nossos pecados, as nossas falhas. Derrame sobre nós o Teu Santo Espírito e derrame sobre a Tua igreja o Espírito Santo como chuva, para que também a Sua igreja possa proclamar o Evangelho da salvação a todo o mundo, e assim o Senhor possa voltar a nos buscar. Abençoa aqui em especial a igreja do Boa Vista, que possa ser uma igreja que faça diferença aonde quer que ela chegue, e que todos que aqui congregam sejam representantes fiéis do Teu Evangelho. Proteja-nos, Pai, com os Teus anjos e nos mantenha firmes até aquele momento que o Senhor vier nos buscar. Nós pedimos isso não porque nós merecemos, mas pedimos nos méritos de Jesus. Amém.